de Cidadania e Profissionalidade. Este é um trabalho elaborado pela turma 3, curso EFA, Núcleo Gerador 8, Programação DR1, DR2, DR3 e DR4. Formador, Miguel Varela. O nosso legado, respondendo a uma proposta de trabalho lançada pelo formador Miguel Varela, de Cidadania e Profissionalidade, resolvemos elaborar um glossário desta área de competências-chave do curso de Educação e Formação de Adultos. O nosso legado consiste em definição de alguns conceitos que consideramos essenciais e que nos foram transmitidos pelos formadores de CPR ao longo dos últimos 2 anos. A. Aprendizagem ao longo da vida. Qualquer modificação no comportamento relativamente estável que resulta da prática, estudo, experiência ou exercício. B. Bem-estar, estado de satisfação humana em que uma população se encontra atendendo às suas condições de alimentação, habitação, cuidados médicos, educação, emprego e condições de trabalho. Biodegradável. Matéria orgânica suscetível de ser decomposta por organismos vivos. Biosfera. Ecossistema global cujos pontos constituintes são todos os seres vivos do nosso planeta, juntamente com o seu ambiente. Bom. Crescimento explosivo de uma atividade económica. Buraco do ozono. Zona da atmosfera em que a camada de ozono se torna menos espessa e incapaz de filtrar as radiações ultravioleta. C. Condição humana. Publicado em 1958, é uma das obras teóricas fundamentais da filosofia alemã Hannah Arendt. É um livro de difícil compreensão, sendo ainda tema de debates académicos acerca das intenções da autora ao escrevê-lo. Hannah Arendt faz um relato detalhado da evolução dos contextos da ação e do discurso como formas predominantes da revelação da essência do homem, partindo da Grécia Antiga até à modernidade da questão proletária. É possível perceber a degradação e a banalização que esses conceitos sofreram no decorrer do tempo e as suas consequências para a vida do homem moderno, cada vez mais alienado e apolítico. E ainda C. Cultura. Vem do latim cultura, cultivar o solo, cuidar. É um termo com várias acepções em diferentes níveis de profundidade e diferente especialidade. São praticadas e ações sociais que seguem um padrão determinado no espaço. Se refere a crenças, comportamentos, valores, instituições, regras morais que permitem e identificam uma sociedade. Explica e dá sentido à cosmologia social. É a identidade própria de um grupo humano e um território e num determinado período. D. Democracia. É um regime de governo onde o poder de tomar importantes decisões políticas está com os cidadãos, por direta ou indiretamente, por meio de representantes eleitos. Uma democracia pode existir num sistema presidencialista ou parlamentarista, republicano ou monárquico. A democracia opõe-se à ditadura e ao total totalitarismo, onde o poder reside numa elite auto-eleita. As democracias podem ser divididas em diferentes tipos, baseado em um número de distinções. Democracia. A distinção mais importante acontece entre a democracia direta, algumas vezes chamada democracia pura, onde o povo expressa a sua vontade por voto direto, em cada assunto particular, e a democracia representativa, algumas vezes chamada democracia indireta, onde o povo expressa a sua vontade através da eleição de representantes, que
tomam decisões em nome daqueles que os elegeram. Outros itens importantes na democracia incluem exatamente quem é o povo, isto é, quem terá direito ao voto, como proteger os direitos de minorias contra a tirania da maioria, qual sistema deve ser usado para a eleição de representantes ou outros executivos. Deontologia. Na filosofia moral contemporânea, é uma das teorias normativas segundo as quais as escolhas são moralmente necessárias, proibidas ou permitidas. Portanto, inclui-se entre as teorias morais que orientam as nossas escolhas sobre o que deve ser feito. O termo foi introduzido em 1834 por Jeremy Bentham para referir-se ao ramo da ética cujo objeto de estudo são os fundamentos do dever e as normas morais. Deontologia profissional. Entender a noção de ética e a sua importância para a vivência em sociedade é fundamental para se perceber mais facilmente o papel da deontologia profissional. A relação entre ambas é fácil de estabelecer. A deontologia é a aplicação da ética ao exercício de uma profissão. A deontologia parece cada vez mais necessária numa sociedade em que os efeitos da injustiça, da incompetência ou da falta de integridade se fazem sentir a uma escala global. Neste sentido, deontologia será o tratado do dever, ou o conjunto de deveres, princípios, regras ou normas adotados com um fim determinado, regular ou orientar determinado grupo de indivíduos num âmbito de uma atividade laboral para o exercício de uma profissão. Visa, portanto, a regulamentação de uma profissão de acordo com determinados princípios éticos, tidos como essenciais à convivência do homem em sociedade, tais como responsabilidade, idoneidade, lealdade, etc. Direitos civis são as proteções e privilégios de poder pessoal dados a todos os cidadãos por lei. Direitos civis são distintos de direitos humanos ou direitos naturais, também chamados de direitos divinos. Direitos civis são direitos que estão estabelecidos pelas nações limitadas aos seus limites territoriais, enquanto direitos naturais ou humanos são direitos que muitos académicos dizem que os indivíduos têm por natureza ao nascer. Por exemplo, o filósofo John Locke, 1632 até 1704, argumentou que os direitos naturais da vida, liberdade e propriedade deviam ser convertidos em direitos civis e protegidos pelo Estado soberano como um aspecto de contrato social. Direito internacional é o conjunto de normas que regula as relações externas dos que compõem a sociedade internacional. Estes, chamados sujeitos de direito internacional, são principalmente os Estados nacionais, embora a prática e a doutrina reconheçam como as organizações internacionais. Direitos sociais são aqueles que têm por objetivo garantir aos indivíduos condições materiais tidas como imprescindíveis para o pleno gozo dos seus direitos. Por isso, tendem a exigir do Estado intervenções na ordem social segundo critérios de justiça distributiva. Assim, diferentemente dos direitos liberais, se realizam por meio de atuação estatal como a finalidade de diminuir as desigualdades sociais. Por isso, tendem a possuir um custo alto e a se realizar a longo prazo. A equidade consiste na adaptação da regra existente à situação concreta, observando-se os critérios de justiça e igualdade. Dizemos então que a equidade adapta a regra a um caso específico, a fim de deixar a mais correta. Ela é uma forma de se aplicar o direito, tentando ser o mais próximo possível do justo para ambas as partes. Essa adaptação, contudo, não pode ser tomada ao acaso e nem pode ser contrária ao conteúdo expresso da norma. Ela deve levar em conta a moral social vigente, o regime político do Estado e os princípios gerais do direito. Além disso, a mesma não corrige o que é justo na lei,
mas completo que a justiça não se alcança sem a presença de equidade no ordenamento jurídico. A aplicação das leis criadas pelos legisladores acabariam por se tornar muito rígidas, o que beneficiaria grande parte da população, mas ao mesmo tempo prejudicaria alguns casos específicos aos quais a lei não teria como alcançar. Ética. A palavra ética é originada do grego ethos, modo de ser, caráter, através do latim mos, o plural mos, costumes de onde derivou a palavra sociedade. O seu estudo contribuiu para estabelecer a natureza de deveres no relacionamento indivíduo-sociedade. Define-se moral como um conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social. Moral e ética não devem ser contribuídos. Enquanto a moral é normativa, a ética é teórica, e buscando explicar e justificar os costumes de uma determinada sociedade, bem como fornecer subsídios que solução de seu dilema mais comuns. Porém, deve-se deixar claro que, etimologicamente, ética e moral são expressões sinónimas, sendo a primeira de origem grega, enquanto a segunda é a palavra de tradução para o latim. Ética. A ética também não deve ser confundida com a lei, embora com certa frequência a lei tenha como base princípios éticos. Ao contrário do que ocorre com a lei, nenhum indivíduo pode ser compelido pelo Estado ou por outros indivíduos a contribuir às normas éticas, nem sofrer qualquer sanção pela desobediência a esta. Por outro lado, a lei pode ser omissa quando a questão abrangidas no escopo da ética. Atualmente, a maioria das profissões tem o seu próprio Código de Ética Profissional, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesse caso, os princípios éticos passam a ter força de lei. Note-se que, mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer-se influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam factos relativos à conduta profissional. F. Fluxo migratório. É a referência genérica ao movimento de entrada, imigração e à saída de pessoas. É migração. Migrante é tudo aquilo que deslocou o seu lugar de moradia por um período mais ou menos longo de tempo para o lugar de onde ele saiu. O migrante é um imigrante. No lugar para onde ele vai, ele será um imigrante. E isso vale para o fluxo entre países ou entre estados e regiões de um país. B. Globalização. É um processo de interação e integração entre as pessoas, empresas e governos de diferentes nações. Processo este impulsionado pelo comércio e investimento internacionais, com o auxílio de tecnologia e informação. H. Habitat. Ambiente específico em que as plantas e animais estão aptos a viver, alimentar-se e a reproduzir-se. Holding. Sociedade cuja função é apenas dirigir um grupo de empresas das quais possui um lote de ações suficiente para as controlar. E igualdade. Inexistência de diferenças entre dois ou mais elementos comparados, sejam estes objetos, indivíduos, ideias, conceitos ou quaisquer outras coisas que se comparem.
Especificamente em política, o conceito de igualdade descreve a ausência de diferença de direitos e deveres entre os membros de uma sociedade. Em sua concepção clássica, a ideia da sociedade igualitária começou a ser cunhada durante o Iluminismo para idealizar uma realidade em que não houvesse distinção jurídica entre nobreza, burguesia, clero e escravos. Mais recentemente, o conceito foi ampliado para incluir também a igualdade de direitos entre géneros, classes, etnias, orientações sexuais, etc. Juridicamente, a igualdade é uma norma que impõe tratar todos da mesma maneira. Mas, a partir desse conceito inicial, temos muitos desdobramentos e incertezas. A regra básica é que todos os iguais devem ser tratados da mesma forma. Por exemplo, o peso do voto de todos os eleitorados deve ser igual. O termo justiça, do latim institua, prevê semi erudita, de maneira simples, diz respeito à igualdade de todos os cidadãos. É o princípio básico de um acordo que objetiva manter a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal, constitucional das leis, ou na sua aplicação a casos específicos ilegítimo. A sua ordem máxima é representada em Roma por uma estátua com olhos vendados, visa seus valores máximos onde todos são iguais perante a lei e todos têm iguais garantias legais, ou ainda todos têm iguais direitos. A justiça deve buscar a igualdade entre os cidadãos. O poder judiciário no Estado moderno tem a tarefa de aplicação das leis promulgadas pelo poder legislativo. É boa doutrina democrática manter independentes as decisões legislativas das decisões judiciais e vice-versa, como uma das formas de evitar o despotismo. Lifelong, aprendizagem ao longo da vida, toda a atividade de aprendizagem em qualquer momento. Life-wide, aprendizagem ao longo da vida, toda a atividade de aprendizagem em todos os domínios da vida. Multiculturalismo, ou pluralismo cultural, é um termo que descreve a existência de muitas culturas numa localidade, cidades ou país, sem que uma delas predomine, porém separadas geograficamente e até convivialmente, no que se convencionou chamar de mosaico cultural. O Canadá e a Austrália são exemplos de multiculturalismo, porém alguns países europeus advogam discretamente a adoção de uma política multiculturalista. Em contraponto ao multiculturalismo, podemos constatar a existência de outras políticas culturais seguidas, como por exemplo, monoculturalismo vigente na maioria dos países do mundo e ligadas independentemente ao nacionalismo, pretende a assimilação dos imigrantes e da sua cultura nos países de acolhimento. O melting pot, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil, onde as diversas culturas estão misturadas e amalgadas sem a intervenção do Estado. Multiculturalismo implica em reivindicações e conquistas das chamadas minorias, negros, índios, mulheres, homossexuais, entre outras. A doutrina multiculturalista das enfaces a ideia de que as culturas minoritárias são discriminadas, sendo vistas como movimentos particulares, mas elas devem merecer reconhecimento público. Para ser solidárias, essas culturas singulares devem ser amparadas e protegidas pela lei. O multiculturalismo opõe-se ao que lhe julga ser forma de etnocentrismo, visão do mundo da sociedade branca dominante que se toma por mais importante que os demais. A política multiculturalista visa resistir à homogeneidade cultural, principalmente quando esta homogeneidade é considerada única e legítima, submetendo outras culturas e particularismos e dependência. Sociedades pluriculturais
coexistiram em todas as épocas e hoje estima-se que mais de 10 a 15 dos países sejam etnicamente homogéneos. R. Relações interpessoais. São todos os contatos entre pessoas. Neste âmbito encontra-se um infindável número de várias variáveis como sujeitos, circunstâncias, espaços locais, cultura, desenvolvimento tecnológico, educação e época. As relações interpessoais ocorrem em todos os meios. No meio familiar, interpessoal ocorre em todos os meios. Familiar, educacional, social, institucional, profissional e estão ligados aos resultados finais da harmonia, avanço e progressos ou na estagnação, agressão. S. Segurança. Conjunto de ações levadas a efeito para prevenir todas as atividades que ponham em risco os interesses gerais do Estado e dos cidadãos. Sinergia. A ação conjunta ou congregada de forças entre diversos órgãos no cumprimento de uma função. T. Trabalho. É uma atividade humana que acontece num espaço próprio e consiste na modificação da realidade. Oficina, indústria, escritório, sala de aula, etc. E que decorre durante um período de tempo estabelecido. Nem todas as atividades físicas correspondem ao exercício de um trabalho. Exemplo, a lida de casa, a ocupação num passatempo. Urbano, que diz respeito à cidade. O termo é emprego na designação de sistema urbano, população urbana, planeamento urbano, ambiente urbano. Urbe, o mesmo que cidade. V. Valor do solo. Preço dos terrenos em função das suas características, determinando pela oferta e pela procura. X. Xenofobia. Medo ou aversão ou desconfiança relativamente a estrangeiros ou a coisas estrangeiras. Z. Zona franca. Zona caracterizada sobretudo pela supressão de direitos alfandegários ou de limitações de impostos e isenção total ou parcial do imposto sobre o rendimento das empresas. Este trabalho foi elaborado pela turma 3. Em seguida, procederemos à apresentação da turma. Ana Graça. Gonçalo Rodrigues. Jordão Coelho. Ruben Rodrigues. Georgina Pereira. Rita Dias. Joana Camacho. Carlos Moura. Firmina Fiel. Sandra Guiar. Duarte Nobre. Fábio Noronha. Patrícia Ferreira Alves. Nelson Nunes. João Freitas.